Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu tenho um sonho, desde pequeno, que eu não consegui realizar, infelizmente, que era ser o cara que faz o nome das operações da Polícia Federal. Então, infelizmente eu não consegui, mas sempre tem uma solução na vida. Eu pensei, o que é que eu posso fazer para seguir meu sonho? Então, como criar nomes legais para coisas legais? Personas. Então, eu estava no projeto automobilístico e eu quis criar nomes legais de personas, tipo Carlos Estrada, Vânia Rodas, Carminhonete. Segui meu sonho, né? Mas não vamos falar sobre isso hoje, vamos falar sobre um pouquinho antes. Bora falar sobre como é que a gente consegue, depois de uma série de entrevistas, de muitas horas de áudio gravados e notas feitas, conseguir transformar isso em personas. Então, eu trabalho no César e o César roda vários projetos simultâneos. Entre esses projetos, tem alguns que são de startups, estilo startups. E o meu projeto tem 3 pessoas, incríveis 3 pessoas. Eu, como designer, faço tudo. Tem um estagiário de back-end e tem um full stack que faz tudo lá, é o nosso líder técnico. O que a gente foi fazer? A gente fazer um produto que queria dar inteligência aos carros. A gente queria criar um produto que ajudasse na manutenção do carro. E para isso a gente foi a campo. Bora pesquisar, porque a gente não tem nenhuma definição ainda. A gente sabe pouca coisa. A gente sabia exatamente o que ia ser. Esse produto ele vem de uma consultoria que o César fez com o cliente. O cliente gostou da consultoria e falou, beleza, bora transformar isso num produto? Só que ele não tinha feito mais nada. A gente não tinha ido a campo, a gente não tinha conversado com ninguém. Então a gente começou o processo. Fez um recorte de pesquisa, começou a fazer um planejamento do que a gente ia atacar e começou a conversar com o nosso público-alvo, que seriam motoristas, donos de oficinas, gerente de concessionária, pós-venda, mecânico. Então, fomos a campo. Só que ainda tínhamos uma questão. Ok, bora produzir conteúdo, bora entrevistar, e o que a gente vai fazer com ele? A gente precisa transferir esse conhecimento para alguém. A gente precisa que toda a equipe que chegue depois, ou que não trabalhe diretamente com a gente, que consiga entender para quem estamos produzindo. É para isso que serve uma persona. E para isso a gente tem que conseguir sintetizar todos aqueles dados. O que é que eu fiz? Beleza, bora procurar forma de sintetizar esses dados. Tentei um diagrama de afinidade, que é você pegar todas as suas notas e selecionar elas. Não deu certo, muito trabalhoso. Nosso diretor de operações falou que eu devia pegar todos os áudios, transcrever, jogar no script e fazer uma análise de discurso que, com certeza, não ia dar certo. Até que encontrei o artigo de Mo Golds, que falava sobre como criar personas. Esse artigo estava no Smash Magazine, e ele falava especificamente na parte de análise de dado que você poderia usar uma ferramenta, que era do Fluid Project. O Fluid Project é uma comunidade open source de design interface e web tools. Muito legal ele, depois vocês podem pesquisar. E lá tinha uma mágica para mim, que era a forma que ia resolver todos os meus problemas. Que era pegar essa quantidade de dados e começar a colocar numa escala. Essa escala que ia resolver meus problemas. Então, beleza. Bora isso no caso prático. Como é que a gente fez? Nós focamos nossas entrevistas em motoristas de carro. Então, a premissa que a gente tinha era o motorista de carro tem que ser dono do carro e tem que ser o responsável pela manutenção do carro. Tivemos algumas hipóteses que queremos validar, que é muito do cliente isso, a gente definiu com o cliente qual era a hipótese, e tivemos 3 perguntas principais, que eram qual é a sua motivação para cuidar do carro, o que eles estão tentando resolver e o que eles fariam para resolver isso. Então a gente começou a montar um questionário. Esse questionário tinha 26 perguntas, mas era aberta, era semi-estruturada, e a gente definiu 18 perfis baseados em 3 variáveis. Essas variáveis eram gênero, porque a gente acreditava que por uma questão cultural era mais difícil gêneros diferentes encarar o problema de manutenção de carro. A gente definiu também por idade, porque acredita que quanto mais experiente é uma pessoa, mais vivência que ela tem com o carro, ela já conseguiu desenvolver alguns caminhos. E também pela idade do carro, porque quanto mais velho é um carro, mais ele precisa de manutenção. Quanto menor, menos tempo, menor o tempo de manutenção também. Então, entrevistamos 30 pessoas, tivemos mais ou menos 30 horas de áudio, mais de 100 páginas de anotações, e a gente tem que compilar tudo isso. Então, entra a escala de distinção, que é a mágica que vai acontecer tudo isso, que vai conseguir resolver o problema. O que a gente fez?
A escala de distinção é o seguinte, ele é muito parecido com um diagrama de afinidade no começo. Você precisa distinguir o que é que está naquelas anotações. Você precisa definir o que é semelhante e o que é diferente entre os entrevistados. Fazendo isso, você tem uma escala inicial. A ferramenta aconselha que você comece entre o número de 5 a 20, a gente fez 12. Então, um exemplo de escala de distinção que a gente definiu nas entrevistas foi acompanhar serviço. O usuário acompanha o serviço, ele negocia o preço, quanto é que ele roda de quilômetros por dia, qual a idade do carro. Então, essa distinção, ela pode ser um comportamento, pode ser um hábito, pode ser uma característica, varia muito. E, como essa escala você tem que visualizar ela, é interessante que você subdivida em grupos. A ferramenta pede para você fazer papéis ou então perfis. Isso não era muito nosso caso, porque a gente só tinha um perfil. Então, a gente definiu por motivações. Qual a motivação que a pessoa tem para cuidar do seu carro? Uma delas é em segurança, dentro dos 5 grupos. Cada grupo acabou tendo entre 4 e 6 pessoas. Então, bora para a escala de distinção. Como é que funciona? Eu tenho, por exemplo, uma distinção chamada acompanha serviços. O usuário acompanha serviços. Eu tenho um número de 1 a 4, que sendo 1 sempre, 4 nunca, e eu tenho que colocar os entrevistados nessa escala. Quilômetros por dia, por exemplo, eu tenho uma média de 12 e 80. Isso são dados retirados das entrevistas. Então, imagine que essas siglas são nome e sobrenome de quem participou da entrevista. Então, o que eu falava? Entrevistado JP, ele acompanha o serviço? Nunca. Então, ele foi para o meu lado esquerdo. CR, ele acompanha o serviço? Nunca. Também. PF, algumas vezes sim, algumas vezes não. TR, nunca. A gente repetiu isso em todas as distinções. O que aconteceu? No final, a gente tinha um número de D1 a D12, com todas as distinções, e visualmente a gente começou a perceber um padrão. Isso é muito interessante, que eu comecei a ver a mágica surgindo aí. Beleza, o que a gente vai fazer agora? Bora circular aqui o caminho que a gente achou padronizado. E bora ligar esses pontos. A partir do momento que a gente ligou os pontos, basicamente a persona foi criada. Eu tenho aqui quase uma construção fechada da persona. Isso é muito interessante porque facilita o processo e torna o processo mais colaborativo. Toda essa ação foi realizada junto com a equipe de desenvolvimento que participou das entrevistas. Então, o que faltava? Faltava um rosto, uma frase de efeito, um cenário, uma frase e, é claro, o melhor, o nome, né? E a gente construiu as 5 personas. Qual o resultado disso? Ficou muito mais fácil compartilhar com clientes, gerentes de projetos, ou então stakeholders do próprio César, o que é que a gente estava fazendo e para que a gente estava fazendo, já que tinha muitas dúvidas nessa fase inicial do projeto. Isso aconteceu em novembro. Em novembro, a gente demorou mais ou menos um mês, do ano passado, para concluir todo esse processo. E semana passada, o cliente ligou dizendo, a gente está começando a lançar o produto, a gente vai lançar nesses próximos meses. A gente começou a fazer a parte de marketing dele. E a agência está usando as pessoas e está dando tudo certo aqui, eles estão adorando, está funcionando. Isso ajudou bastante eles também. Então, foi um valor agregado tanto para a gente, quanto para o cliente. E é isso, pessoal. Obrigado.